estamos de volta com mais uma edição do programa TV Monteiro. Hoje, com a presença de Gabriela Rezende, especialista em Direito Digital. Vamos falar sobre a responsabilidade no mundo virtual. Tudo bem, Gabriela? Tudo jóia, e você? Tudo bom também. Então, a sociedade de hoje, ela vive muito ligada, sempre com acesso muito fácil a esse mundo virtual, que tem os seus benefícios, como a facilidade de comunicação, o fácil acesso às informações, mas também tem questões que são muito pertinentes ao direito, né? Questões legais que estão sempre muito presentes. Exatamente. O que você poderia dizer para a gente, para os telespectadores, a respeito do direito digital que está atuando nessa área das redes sociais e da internet? Ivana, como você falou, a gente tem que ter em mente que o mundo digital e o mundo real, eles estão bem conectados. Apesar de, aparentemente, a gente estar diante de uma tela de computador, a gente tem essa sensação de que o mundo digital é bem diferente da nossa realidade do dia a dia. As pessoas que a gente conversa no mundo digital muitas vezes não são aquelas que estão no nosso dia a dia. Então, a gente tem essa sensação de diferença, mas é apenas uma sensação, porque as legislações que são aplicáveis a nós no mundo real, nas tratativas pessoais, como eu e você aqui, são as mesmas que são aplicáveis lá. Então, até o Marco Civil da Internet, a gente tinha um tipo de legislação que era aplicável. A gente ainda tinha algumas falhas, hoje ainda existem, mas muito menos. A regulamentação do Marco Civil da Internet, todas essas leis que vieram a proteger tanto a nós, consumidores, quanto os próprios provedores de internet, gerando responsabilidade para eles e também alguns benefícios e proteções. Então, assim, uma área extremamente ampla, extremamente nova, que se a gente for entrar em cada ramo do direito, a gente vai ver aí peculiaridades dentro do mundo digital. Posso lhe dar como exemplo a própria tributação de empresas. Hoje a gente estabelece uma concorrência das empresas que têm sede exclusiva digital com aquelas que têm sede física, que tem uma série de gastos de impostos que não são atribuídos àquelas empresas. A gente tem hoje a questão de psicólogos que fazem atendimento pela internet. Não sei como é que está essa questão no CRP, se já estão autorizando ou não, mas isso existe. Existem aplicativos médicos nos quais os médicos vão fazendo consulta. Então, tudo isso é um ramo muito novo, que a gente ainda carece muito de técnica do direito mesmo. O direito vive buscando acompanhar essa evolução social, a verdade é essa. E como fica a questão da proteção aos dados pessoais de quem utiliza a internet, né? Existe a possibilidade de quebra de sigilo? Sim, como é que existe. isso funciona? Funciona assim. Antes do Marco Civil, isso era um procedimento bastante dificultoso. Mas aí, com o Marco Civil, ele veio a justamente disciplinar como é que é feita essa responsabilidade, qual é a responsabilidade do provedor. Então, vamos lá. Se a gente está vendo na internet uma foto sua ou de outra pessoa que a gente sabe que não tem um conteúdo adequado. Então, vamos até notificar. Facebook, Instagram, redes sociais, a gente denuncia aquela foto e o provedor daquele sistema ele tem a obrigação de excluir a foto imediatamente, porque aquele conteúdo não é o adequado para a pessoa que está vendo. Então, após uma análise do próprio sistema, ele tem essa obrigação de excluir sob pena de responsabilidade pessoal. Então, veja, se eu denuncio uma foto e o próprio provedor não exclui, ele não vai ser... Não tem nem como averiguar se houve culpa ou não. Ele não excluiu, ele está responsabilizado, entendeu? E aí tem esse viés do provedor, mas também tem a nossa responsabilidade, né? Então, assim, tudo que a gente veicula na internet, seja informações de terceiro, seja fotos, repostagens, tudo isso é como se a gente estivesse trazendo para o nosso mundo, como se a gente estivesse subscrevendo aquela informação. Quando a gente compartilha. Exatamente. Então, se eu vejo lá uma informação X sobre a Escola Monteiro Lobato, e eu simplesmente vou lá e compartilho, então eu estou assinando embaixo daquela notícia. Verdade. Então, toda a responsabilidade que eu tenho quando no mundo real eu me dirijo a um grupo de pessoas e transmito aquela informação da minha boca, é a mesma quando eu teclo e produzo a mesma informação, ou até quando eu compartilho. Então, a ideia de compartilhamento é justamente de subscrição daquela informação que está sendo prestada pela terceira pessoa que fez a primeira publicação. E na rede de cadeia de responsabilidade, a daquele que compartilha é idêntica àquele que criou
Que o produziu conteúdo. Então, assim, a gente tem que ter um maior cuidado quando a gente está veiculando informações na internet. Porque a nossa responsabilidade é a mesma quando a gente está aqui conversando, nós duas. É, verdade. A gente dá o nosso aval a quem produziu, não é isso? Exatamente. E, Gabriela, o que é o cyberbullying e o cyberstalking? Ivana, essa situação bem delicada, veja só. Há alguns anos atrás, a gente veio com essa modalidade de bullying, né? Bullying nas escolas, bullying na rua, as crianças que são as principais vítimas dessa história toda. Isso vem trazendo na nossa sociedade um prejuízo incalculável. Sim. Com esse crescimento da internet no meio dos jovens, eles vêm utilizando desse meio para difundir o antigo bullying. E isso traz a situação do cyberbullying uma gravidade muito maior do que aquela produzida dentro das paredes da escola, vamos assim dizer. Por exemplo, tem uma turma de 30 alunos, então dentro daquela turma existe uma brincadeira desagradável com um determinado aluno e aquilo é caracterizado um bullying. Mas veja, está dentro das paredes do colégio, talvez dentro das paredes da sala. Quando a gente traz isso para um grupo de internet, para um Instagram, um WhatsApp, um Twitter, o que quer que seja, aquilo toma uma dimensão que foge ao nosso controle. Ao invés de a gente ter participando 30, 60 pessoas, ou sei lá, até 100 num colégio ou mais, hoje na internet a gente tem milhões de pessoas que têm acesso àquela mesma informação. Então, assim, o cyberbullying, ele se torna mais grave do que o antigo bullying, porque ele abrange um espaço maior, entende? E já o cyberstalking é aquela questão do stalkear, né? O cyberstalking vem do stalkear. O que é o stalkear do inglês? É a perseguição. Então, isso a gente vê demais na questão dos blogueiros, das blogueiras, que expõem a sua vida totalmente dentro das redes sociais e vivem para aquilo, né? Então, criam-se pessoas que perseguem perseguem esses perfis, né? Essas personalidades, os artistas. E desferem contra eles xingamentos, dão conta da vida alheia, do que é que fez, do que é que não fez, de se está certo, se está errado. Então, assim, é uma série de comentários agressivos, às vezes até chegam a ser criminosos, porque esse liame é muito tênue entre aquilo que é agressivo apenas, que só atinge a seara moral, do que aquilo que vira um crime, porque você está ali difundindo informação para milhares de pessoas, né, sobre a vida daquela pessoa. Então, o cyberstalking, ele vem daí, dessa perseguição e continuidade de assédio, realmente, de você buscar informações negativas sobre aquela pessoa na rede social. Por aí. E crianças que estão tendo cada vez mais acesso a esse mundo virtual, né? A gente vê, hoje em dia, as crianças cada vez mais novas, portando celular, Exatamente. tablets, enfim, né? Elas podem praticar o cyberbullying também? Podem também. Inclusive, vou deixar até o recado para os pais. No mundo digital, assim como no mundo real, os pais são responsáveis pela atividade dos filhos. Então, o bullying, ele pode ser praticado por criança, o cyberbullying pode ser praticado por criança, inclusive é o público-alvo desse tipo de situação, porque a criança ela ainda está naquela situação de vulnerabilidade, então Sim. Um comentário vai surgindo e o outro vai aderindo e a história vai tomando uma proporção muito maior. Às vezes, quando a gente tem uma idade mais avançada, a situação fica mais controlada, mas dentro do mundo de criança e adolescente, isso toma uma proporção desastrosa. A gente tem casos aí de crianças que cometem suicídio, de jovens que cometem suicídio, porque não conseguem lidar com a pressão que vem dos próprios colegas. Então, é uma situação que ultrapassa a razoabilidade, entende? Então, assim, para os pais, é importantíssimo que exista essa vigilância permanente, né? Ah, mas meu filho fez uma conta no Instagram e no Facebook e a senha é dele. Ok, a senha é dele, mas o pai, como pai, tem o direito e a obrigação de fiscalizar qual está sendo o uso do seu filho naquela internet, naquela rede social. Até porque os perfis em redes sociais, você podem até perceber, quando você vai fazer o perfil no Instagram, ele pergunta se você é maior de idade, maior de 18 anos, para você conseguir ingressar naquela plataforma. Então, possivelmente, se a criança fez o perfil, ela lá
anuiu aos 18 anos. Então, é por isso que a criança consegue ter o perfil, e é importante demais que os pais estejam atentos, porque, além disso tudo, é o conteúdo que a criança vê. Né? Hoje em dia, na internet, o acesso é muito fácil, como você falou no começo, tanto a informação boa quanto a informação ruim. Então, o pai ele tem que estar em atenção e tomando cuidado com tudo que o filho vê, até porque, veja só, se o filho está fazendo esse tipo de prática, praticando bullying com o colega, ou até extrapolando difamação ou calúnia, às vezes a gente vê uma coisa muito pequena e muito distante da gente. Ah, meu filho não vai caluniar ninguém. Ah, mas o coleguinha sumiu uma borracha na sala. Então, mas eu soube que foi o fulano de tal que pegou. O que é que ele está fazendo? Calúnia? Lógico, a criança não comete crime, mas o pai pode responder por isso. Sim. Né? Então, o pai pode ser responsabilizado a indenizar os pais da outra criança acusada. Os pais podem responder isso na justiça e, normalmente, as indenizações não são leves, porque, como a criança ainda está em formação, isso traz um prejuízo grande para o desenvolvimento. Então, o cyberbullying, o cyberstalking, são situações que estão intrínsecas no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Então, essa atenção dos pais é imprescindível nesse momento. É mesmo. Inclusive, recentemente surgiram questionamentos a respeito de um vídeo que ensina as crianças a cometerem suicídio. A Momo. Né? O vídeo da Momo, né? Então, aí a gente volta a enfatizar a importância dos pais controlarem, né, o acesso dos seus filhos às redes sociais. Exatamente. E às diversas mídias. Agora, voltando a falar um pouquinho do cyberstalking, como alguém que está sendo ameaçado, né, por um stalker, algo assim, deve proceder? Certo. É o seguinte, primeiro a gente tem que ter em mente, como a internet é muito volátil, então tudo vai e volta muito rápido. Eu estou aqui, faço uma postagem, daqui a pouco eu posso apagar. Então, como é que fica a produção daquela prova? Né, para dentro do mundo do direito, como é que eu vou produzir aquela prova se a pessoa fez e apagou? Então, a partir do momento que você vir a imagem, tire logo uma foto, um print da tela, a forma que você tiver de materializar aquela informação. Depois disso, os cartórios já estão orientados a reduzir a termo esses documentos. Então, você paga lá uma quantia no cartório, o cartório vai conferir aquela foto se não tem nenhuma mácula e tudo, ou se a informação ainda está contida na rede social, e vai atestar a veracidade daquela foto. Isso não é imprescindível, veja só, é bom que se destaque. Não é imprescindível para a gente entrar com um processo judicial que seja registrada essa prova no cartório. Porém, se for registrada, a força da prova é muito maior, justamente por essa volatilidade que eu te falei da internet. Então, o caminho é esse. Depois que a gente produz todas as provas, dependendo do conteúdo que tenha, você vai para a seara criminal e para cível, ou só para cível, ou só para criminal. O que é a seara criminal? Lógico, nossos crimes. Aí você vai ver se existiu calúnia, difamação, injúria racial, crime de racismo, e aí uma infinidade de coisas. E a questão da seara cível é indenização, ou por danos morais, ou por danos materiais, dependendo da situação e do caso que a gente esteja enfrentando. Então, o caminho é sempre esse. Tira logo, registra a informação com foto, com print, depois leva no cartório, para depois a gente entrar com o processo judicial. Voltando a falar agora, Gabriela, a respeito do compartilhamento e encaminhamento de notícias que a gente recebe, né? Recentemente, a veiculação de fake news tem sido uma constante. A gente tem ouvido muito falar em casos específicos daqui do nosso município de Maceió. Nas eleições passadas, houve muito essa questão das fake news, o que surgia era falso, era verdadeiro. E existe, sim, no nosso país uma liberdade de expressão que deixa os indivíduos muito à vontade, né, na produção desse conteúdo, né? Mas quais as consequências para quem produz essa postagem, para quem está sempre produzindo essas fake news e compartilhando nas redes sociais? O que acontece é o seguinte, a Constituição Federal, ela prevê que nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de pensamento, de crença. Então, tudo que a gente adere para a nossa vida particular, como conceitos primordiais da sua vida, você pode transmitir para o outro, né? Então, o meio da internet hoje ele é usado demais para isso. A gente informa absolutamente todos os nossos pensamentos, intenções de voto, que são sigilosas. Verdade. E assim, a gente se expõe demais, e tem que...
nessa Exposição. exposição que a gente tem que ter certas cautelas. Por exemplo, essa situação das fake news, agora nas eleições passadas, foram extremamente difundidas. Não se sabia se uma notícia era verdadeira ou falsa no dia que ela tinha sido veiculada, tinha outra por cima que contradizia. Então, a gente, enquanto telespectador das fake news, não existia direito à informação. As fake news vieram para contrapor o direito da informação do cidadão. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Mas aí o que é que acontece? Vem uma determinada pessoa e escolhe por produzir uma informação errada, que se sabe que é falsa, e publica lá no seu perfil, certo? A pessoa sabe que aquela informação é falsa. O fato dela ter veiculado, dela ter subscrito aquela informação, logicamente vai lhe causar a responsabilidade, tanto civil quanto criminal. E a pessoa que compartilha vai ter a mesma responsabilidade. Por quê? Porque ela está subscrevendo aquela situação. Então, se eu veiculo uma notícia que eu sei que é falsa e os outros compartilham sem verificar se a notícia é verdadeira, porque é importante que se diga, a primeira pessoa que produziu a informação pode até ter ciência primária de que era uma informação falsa. Mas as demais que vieram a compartilhar, elas têm essa obrigação de verificar a veracidade da informação. Se você não tem como verificar a informação, não compartilhe. Porque a sua responsabilidade civil e criminal é igual àquela pessoa que publicou. Não é porque a pessoa publicou e está lá o nome dela como subscritor primário daquela informação, que ao você compartilhar, você está apenas reproduzindo o pensamento dela. Não é assim. A partir do momento que você subscreve a informação, você está assumindo o mesmo risco. Verdade. E essa comunicação virtual, pelo fato de se dar por trás de telas, né, de computadores, smartphones, enfim, ela dá uma sensação de impunidade a quem produz essas fake news ou quem comete esses crimes virtuais. Então, para além das fake news, do cyberbullying e do cyberstalking, quais os outros crimes virtuais que estão aí, né, surgindo, acontecendo, e qual é o tipo de penalidade que existe para eles? Ivana, é uma gama de crimes. Na verdade, todos os crimes que são previstos pela nossa legislação, eles podem ser cometidos dentro do mundo virtual, né? Desde os crimes mais comuns que a gente vai explanar, até os crimes mais complexos, crime de sonegação tributária, crime de utilização de marca indevida. São crimes complicados que podem ser aplicados dentro da rede sem nenhum problema. Só que hoje a gente não tem um código penal específico para crimes na internet. O que se sabe os crimes digitais normalmente têm penas mais graves por poder alcançar mais pessoas. Né? Então, por exemplo, a gente tem os 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, certo? Os 3 crimes contra a honra, eles têm penalidade branda, vamos dizer até uns 2 anos de penalidade máxima. Cada um tem a sua, entre 3 e 2 anos, entre 6 e 2 anos. É sempre nessa margem. Mas, quando eles são cometidos dentro do mundo digital, eles tomam uma proporção muito maior. Entende? Então, incide um agravante naquele crime. Pelo por universo. Ele ser... Exatamente. Então, vamos lá. Tomando como exemplo o crime de calúnia. Se eu digo aqui, para nós que estamos aqui, que existiu um crime que você subtraiu a minha caneta, só quem vai saber desse crime sou eu e você que estamos aqui. Agora, a partir do momento que essa câmera está ligada e todo mundo está vendo, a gente está tomando um alcance dessa minha informação que eu prestei sobre você indiscriminado. Eu não sei quantas pessoas vão escutar essa informação e aonde vai chegar essa informação sobre você. Então, o crime de calúnia que eu cometo diante das câmeras é muito mais grave do que aquele se as câmeras estiverem desligadas, só eu e você aqui. Entende? Entendi. Então, é justamente essa a diferença. Mas os crimes são exatamente os mesmos. Agora, o que se vê, além desses 3 crimes contra a honra, a gente tem a potencialidade do crime de injúria racial e de racismo, que são, vamos dizer, o topo dos mais ocorridos dentro da internet. O que é que acontece? Primeiro, a gente precisa distinguir o que é o crime de injúria racial e o que é o crime de racismo. O crime de injúria racial, ele é dirigido a uma pessoa,
certo? Aquela questão do jogador Marcelo, que foi chamado de macaco no jogo da Copa, se eu não me engano. Aquela situação ali foi dirigida ao jogador Marcelo. Então, aquela situação foi um crime de injúria racial. Já o crime de racismo, ele é dirigido à coletividade. Vamos dizer que ele dissesse, o Brasil só tem macaco, se referindo àquela situação do jogador Marcelo. Então, aquilo ali, apesar dele restringir para o Brasil, mas os brasileiros estão no mundo todo, e aí você fica com a coletividade não numerada, entende? Então, isso aí é o crime de racismo, que, como a gente sabe, além de ser imprescritível, é inafiançável. A penalidade é muito maior do que o crime de injúria racial, e se cometido na internet, pela mesma regra que a gente conversou no começo, toma uma proporção muito maior. Porque um crime de racismo cometido na internet, que você pode atingir milhões, bilhões de pessoas, lógico que ele vai ser um crime muito mais grave se você veicula diante de pouquíssimas pessoas. Da mesma forma, o crime de injúria racial. Então, assim, a gente vê, na verdade, crescendo junto da sociedade, entende? O direito digital, ele vem buscando avançar para tutelar tudo que a gente vive na nossa sociedade, mas ainda é uma coisa muito verde. Então, as legislações, as mesmas que são aplicáveis ao mundo real, elas são aplicáveis ao mundo virtual. Não existe a responsabilidade do mundo digital é uma, a responsabilidade do mundo real é outra. Isso é um mito. Então, a gente tem que parar com essa sensação de que quando a gente está na frente do computador, nossa personalidade muda. Somos a mesma pessoa, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o nosso direito termina quando o do outro começa. A partir do momento que a gente tem essa baliza, as coisas vão ficando muito mais fáceis, porque a gente começa a não atropelar as leis por mera racionalidade mesmo, entende? Porque você começa a respeitar a seara do outro. Muitas vezes eu já vi isso demais, de a gente estar em conversas nisso. Mas quando eu estou na internet eu tenho coragem de falar coisa A, B ou C para fulano ou para cicrano. Mas quando eu estou pessoalmente, quando eu estou de frente para ele, eu não tenho coragem de falar. Então, isso é a porta da nossa impunidade, da nossa sensação de impunidade, né? Então, essa sensação tem que ser abolida da nossa vida, porque o direito digital está aí para descobrir tudo que é feito na internet. Hoje, inclusive, que eu até esqueci de falar no começo, a polícia pode pedir a quebra do sigilo, que é deferida pelo juiz. Então, hoje, não tem aquele negócio, é muito difícil se eu fizer uma coisa de um computador, de uma lan house, descobrir que fui eu que fiz. É a telemetria, né, que chama? Tá tudo interligado. Entende? Se o juiz vai lá, descobre, manda quebrar o sigilo daquele computador naquela lan house, o dono da lan house vai ver que foi você. Você vai acessar inúmeros outros sites, vai ter câmera, vai ter acesso, vai ter tudo. Então, essa sensação de impunidade é muito fictícia, muito mesmo. E falando nisso que você pontuou agora, que hoje em dia está tudo interligado, tem sido muito comum as empresas, quando vão contratar seus funcionários, acessarem as redes sociais das pessoas para conhecerem um pouco mais do perfil de quem eles desejam contratar. Exatamente. Né? Quando isso surgiu, Ivana, foi a maior inovação, assim, sabe? Se isso pode, se isso não pode, como é que vai ser? Ele está invadindo a minha privacidade. O perfil é público. Se você deixa o seu perfil aberto, qualquer pessoa tem direito de investigar e confrontar as informações que você publica lá com aquelas que você traz no seu currículo, né? Já existiram casos bem emblemáticos, assim. Teve uma situação de uma funcionária que entrou com um atestado médico e quando voltou foi demitida por justa causa, porque postou na rede social que estava na praia, enquanto estava protegida pelo atestado médico. Então, assim, são situações muito, muito emblemáticas mesmo. Verdade. Além dessas, tem várias outras. Se a gente for conversar aqui, a gente vai passar a tarde inteira, porque o mundo digital, ele está muito inusitado mesmo. Inusitado mesmo. E assim, é um universo imenso, né? Que, no caso, você e quem está se debruçando sobre essa questão do direito digital
tem que abranger, tem que visualizar, e a velocidade, né? Exatamente. Dessas informações Muito e de rápido, tudo isso. muito que rápido. É num piscar de olhos que as informações estão ali, né? Sendo veiculadas e se transformando. Exatamente. Agradecemos a presença de Gabriela Rezende hoje no programa que agradeço. conosco. Foi um prazer. Igualmente, Né? Agradecemos a igualmente. contribuição que você está dando para a gente, enquanto Estou à telespectadores. disposição, sempre. Pais inseguros também, às vezes com esse excesso de exposição dos filhos na mídia. Estou à Tá? disposição sempre. Obrigada, Gabriela. Vamos então agora aos vídeos de acontecimentos recentes da Escola Monteiro Lobato. Esse vídeo trata do coaching educacional. A primeira aula de coaching, recebendo os alunos dos 9º anos, cheios de expectativa e curiosidade para essa novidade que estão vivenciando, sendo recebidos aí pelas Master Coaches Marta Barbosa e a Gal, professora Gal Ribeiro. E aí está um vídeo com jogos simbólicos que acontecem na educação infantil. Esse foi o jogo simbólico de acampamento, tem o jogo simbólico do jardineiro. Por meio desses jogos e brincadeiras, as crianças exercitam a imaginação, a criação e a fantasia, quando elas revivem simbolicamente as situações que fazem parte do cotidiano. Os jogos simbólicos, eles são os alicerces do desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Nesse momento, vocês vão assistir a visita dos alunos dos 6º e 7º anos ao museu, como atividade pedagógica da disciplina de História, junto à professora Shirley Pimentel. Visitaram o Museu Itinerante Maravilhas de Pompeia, Terra Santa e Antigo Egito, com o objetivo de ampliar esse conhecimento que eles estavam vivenciando na disciplina e despertar a curiosidade sobre a vida do homem através do tempo. E nesse momento, atividade de matemática com a professora Stephanie, explorando a Torre de Hanoi. É uma atividade proposta com o objetivo de superar os desafios, né? Mostrar que, de maneira lúdica, as crianças vão aprendendo a lógica matemática, interagindo com os colegas e mantendo acesa a curiosidade pelo novo. São diferentes séries do ensino fundamental que estão vivenciando a experiência de manipular a Torre de Hanoi. E por fim, um registro do encontro que aconteceu no último final de semana, o encontro Ciranda de Amigos, onde mais de 30 alunos fizeram parte como encontristas e alunos e ex-alunos trabalharam como voluntários na equipe de apoio, com o objetivo de proporcionar a cada adolescente uma vivência com os seus amigos, o autoconhecimento e o despertar para a importância do outro na sua vida. Nesse encontro, eles reafirmam a importância da convivência familiar como pilar na formação de cada um deles. Muito obrigada pela sua audiência, grata mais uma vez pela presença de Gabriela Rezende conosco e até o próximo programa.